ministro Fux, o ministro que é o ministro que abriu a divergência, a gente chama assim no direito, é o ministro que inicia uma divergência, já que o ministro que votou depois do relator, o ministro Dino, votou depois do Alexandre de Moraes, o acompanhou. Então ele acompanhou o voto com o relator, é assim que se diz, para condenar todos os 8 réus, o Jair Bolsonaro e os demais, né? Tem o Mauro Cid, que fez a colaboração premiada, o Augusto Heleno, o Alexandre Ramagem, o Almir Garnier, o Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, alguns dos réus aí, que são 8 no total e que estão sendo julgados nesta ação motivada, né, por investigação e depois por uma acusação da Procuradoria-Geral da República. O que o voto do ministro Fux disse em resumo? Primeiro, mais cedo, bem no início, a gente já viu que vinha num tom bem enfático. Eu fiz a comparação, Diori, Viviane e ouvintes, com o julgamento do Mensalão, quando a gente tinha aqueles posicionamentos do relator, o ministro Joaquim Barbosa, que dizia, sim, houve corrupção, e do revisor, que era o ministro Lewandowski. Olha, aqui não teve, então tem que absolver. Eram antagônicos. Aqui a gente só tem a figura do relator, mas me parece que o ministro Fux pegou para si essa postura de revisor e está rebatendo um a um os argumentos do ministro Alexandre de Moraes no seu voto. Até uma leitura muito bacana, assim, na minha avaliação, né, do ministro, dizer chamar o Matheus Chu de ministro. Uma coluna feita pelo Matheus Chu mostra e avalia que a acusação ficou fraca diante do voto do ministro Moraes, né? O Moraes foi mais enfático do que o acusador. E no caso do Fux, também essa interpretação, que o Fux foi mais enfático, mais, né, indo no ponto do que os próprios alegados de defesa do Bolsonaro. Eles tiveram ali 1 hora para falar, dividido o tempo entre o Paulo Cunha Bueno e o Celso Vilardi, mas o Fux, né, nessas 12 horas, a gente está chegando, né, 12 horas de votação, ele está sendo bastante enfático em vários pontos, na cerçamento de defesa, os terabytes, a questão que envolve o foro, ele definiu a nulidade, ele chegou a falar em nulidade do processo, já que aqui o Supremo é incompetente para isso. Por que incompetente? Porque seria adequado julgar em outro lugar. Na primeira instância, é o que o ministro diz, já que os réus não têm mais foro privilegiado, somente o deputado Alexandre Ramagem. Aliás, vamos recuperar os votos do Fux, porque ele fez todo esse arrazoado que durou o dia todo, né? Nós acompanhamos de manhã, de tarde, agora, de noite, mas efetivamente vamos para os votos. No caso do Almir Garnier, vou começar por esse, que é o ex-comandante da Marinha, lembrando que dos comandantes das forças, a acusação diz que só o Almir Garnier foi quem embarcou nessa ideia. O comandante do Exército não embarcou, o comandante das Forças Armadas, no caso, né? E o comandante da Aeronáutica também não embarcou, mas o da Marinha teria embarcado nessa ideia. E aí o ministro Fux abre a divergência e o absolve por todos os crimes, pelos 5 crimes aos quais ele responderia. Sobre o réu Mauro Cid, o Mauro Cid, que é o colaborador, ele absolveu por 4 crimes, mas manteve a condenação, firmou a condenação pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É curioso, e advogados nos chamaram a atenção, porque o Mauro Cid era o ajudante do Bolsonaro, ele fazia o que o Bolsonaro mandava, né? O ajudante de ordens é aquele militar que fica junto ao presidente ou ao governador e faz aquelas funções ali, né, de auxiliar mesmo. Então o advogado me questionou, Kelly, percebeu que o ajudante de ordens foi condenado e o presidente, que era o chefe dele, não foi, então não faz muito sentido isso. Mas, enfim, é um outro ponto para a gente analisar mais tarde. Então, repetindo, Mauro Cid foi absolvido pelos 4 outros crimes, mas condenado por isso, especificamente. E aí a gente vem para o Jair Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro teve a conduta analisada num também longo trecho feito pelo ministro Luiz Fux. Ele, para além de olhar para cada crime, ele já tinha dito que a organização criminosa, ele entendeu que não houve, que não teve gente formando um grupo para praticar crimes, isso ele já tinha adiantado, mas ele faz uma cronologia de Diori e Viviana. Ele pega lá os atentados, não, as críticas feitas à urna eletrônica, ele pega a minuta do golpe, a live do Bolsonaro, ele vai indo ponto a ponto, os kids pretos, para
desfazer a peça acusatória. Ele vai rebatendo o que o doutor Gonê, em sendo o acusador, esse é o papel dele, né, o Procurador-Geral da República, o procurador vai dizendo, olha, eu acho, Diori, que eu penso, eu voto, eu acredito que houve o cometimento desse crime porque tem uma minuta golpista, tá? Vou falar de uma forma bem coloquial. Eu acredito que teve esse crime porque teve minuta golpista. Aí o Fux disse, olha, mas não teve minuta golpista, porque na verdade ficou no plano das ideias. Ele falou brainstorm, né? Eles ficaram discutindo e tal, então não houve a efetivação. Em vários momentos ele disse isso, que não se configurava porque eles estavam apenas no plano das ideias. Então, repetindo o que a gente estava dizendo, o Fux fez ponto a ponto do Bolsonaro, dizendo que não houve tentativa de golpe de Estado, não houve abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que o Bolsonaro, essa parte é importante, não tem qualquer responsabilidade pelo 8 de janeiro, isso é um contraponto ao que havia dito o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse, olha, chega a usar o episódio da facada, é a mesma coisa que culpar aquele evento da facada a pessoas que não gostam do Bolsonaro. Ele disse, não, o Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu, os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. E assim ele foi construindo, né, como eu disse, ponto a ponto, a retirada ou absolvição desses crimes. Por que eu falei do 8 de janeiro? Porque daí tu retira dois, né, Diori? Retira o dano qualificado, que é o dano à estrutura da União, e dano ao patrimônio, que é quebrar alguma coisa danificar alguma coisa que tem, que é patrimônio tombado. Então tira esses dois crimes, tira a organização criminosa e também absolve pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu queria sublinhar uma última coisa antes de devolver para as perguntas de vocês, que é, no final da sessão, a gente viu, não teve a parte, né? Vocês viram que ninguém interrompeu o ministro Fux, porque assim tinha sido combinado. Hoje é o momento dele falar para o seu voto e trazer todas as suas argumentações. E aí, quando o ministro Flávio Dino, que é um ministro muito inteligente, foi ministro da Justiça, foi governador lá do Maranhão, tem uma carreira jurídica reconhecida, elogiada pelo Fux, elogiada pelos demais colegas, a gente não pode negar isso. Ele diz, o senhor já votou do Mauro Cid? Ele disse, já. É claro que ele sabia, né, gente? Eu já votei. E aí ele abre os braços como quem diz assim, né, Kelly? Olha, porque ficou meio confuso, assim, ficou meio longo, sei lá o que ele quer dizer ali quando ele abre os braços, né? Não, tipo assim, o Diori acabou de falar pra mim, né? Olha, Kelly, são 8h42. Eu digo, que horas são, Diori? Eu acabei, não tá prestando atenção, né? E é claro que ele tava prestando atenção. Ele disse, é? E o senhor condenou ou absolveu? Não, condenei. Ele, por qual? Por quantos? Daí faz com a mão assim, né? 1, 2, 3... por um. Condenou por abolição violenta do Estado Democrático. Tá bom. E fica aquele final ali, claramente, né? Vamos falar o que a gente usaria, uma enticada. Claro. Com aquele objetivo que a gente sabe, né? De dar uma provocada. Por quê, Diori? Aí também o bastidor eu vou devolver para vocês. A gente sabe que o ministro Flávio Dino é um dos incomodados. Ele tá... assim como os que são dessa ala do Moraes, né, que estão mais pela pena mais pesada, eles estão achando que o voto teve um discurso político junto. Para além do voto jurídico, e eu acho que o Fux teve essa preocupação, tá, com a argumentação, com os autores, né, citou a doutrina jurídica de forma até meio exaustiva, vamos falar, mas eles entenderam, e está legítimo da parte deles, nos bastidores entenderam que foi um voto que pesou no discurso político e que aí expõe o Supremo, né, e aí você dá munição para quem te ataca. Basicamente isso aqui, né, tô fazendo com vocês essa leitura de tudo que aconteceu. Não sei se meu resumo tá Não, ok, tá Diori e Viviana querem trazer alguma coisa pra gente? Não, tá excelente, né? Excelentes pontos trazidos, Kelly. E até, né, Viviana, quando o ministro Fux fala sobre a mera cogitação, ele usa essa expressão, né? Que o que o Bolsonaro fez foi a mera cogitação de alternativas ou coisas do tipo. Ele usou a frase, nada saiu do plano da mera cogitação. Nada saiu da mera cogitação, ou seja, um suposto golpe não está caracterizado, né? E a gente tem também aqui, inclusive, falamos sobre isso mais cedo, a entrevista que foi concedida pelo próprio presidente Jair Bolsonaro ao Gaúcha Atualidade, quando ele é questionado sobre esses pontos e responde que houve a reunião, né?
Deixa eu lhe repetir a pergunta só para a gente encerrar aqui. O então comandante do Exército e comandante da Aeronáutica mentiram quando falaram que o senhor apresentou um plano para resolver as eleições não sendo dentro das 4 linhas?